Muito bem, meus amados, vamos aí para a segunda aula, amém? A respeito do livro de Apocalipse, né? Vou iniciar aí o compartilhamento da tela. Olha só, hoje nós vamos falar a respeito da soberania de Cristo, amém? Nós vamos ver como o Senhor Jesus Cristo se apresenta aí no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ver muito Bíblia, tá? Não vai ser tanto figuras, essas coisas. Nós vamos ver muito Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. Amém? Vamos lá. Então nós começamos aí com o capítulo 1 de Apocalipse, do 1 ao 3, que nesse primeiro capítulo nós temos o seguinte: a apresentação do Senhor Jesus primeiro, a apresentação de João, enquanto escritor da carta, a apresentação de Jesus, e ele se apresenta de três formas. Amém? Primeiro, ele se mostra na forma daquele que veio e que ressuscitou, aquele como o sacerdote que cumpriu toda a lei, e ele se apresenta como aquele que virá. Amém? A sublime apresentação de Cristo. Outra coisa, vamos lembrar aí uma coisa que nós falamos na aula de introdução ao livro de Apocalipse. O cerne do livro de Apocalipse, a coluna do livro de Apocalipse, é nada mais, nada menos que a igreja, a história da igreja, amém? E nesse livro, agora no capítulo 1, Jesus Cristo também apresenta-se a João, ok? Como o Senhor da igreja, amém? E nós vamos ver o que isso significa durante a nossa aula. Bem, vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Tá? Irmãos, brevemente devem acontecer. Tá? Então, assim, as coisas que virão, elas começariam a acontecer já na época de João. Então, o livro de Apocalipse, ele não começa. Entendam isso, tá? Não começa com a segunda vinda de Cristo. Não. O livro de Apocalipse, ele começa no ano 30 depois de Cristo, para ser mais exato, 33 mais ou menos depois de Cristo, que é o ano que iniciou-se a igreja, que a igreja teve seu início lá no livro de Atos e tudo mais, amém? Tá? Então ela começa no ano mais ou menos por volta aí do ano 33 depois de Cristo, tá? Então vamos lá. O livro de Apocalipse é contemporâneo do livro de Atos? Sim, é contemporâneo, sim, tá? Na verdade ele não é tão contemporâneo, mas ele é bem próximo do livro de Atos. Tá? Nessa época as igrejas tinham sido fundadas, etc, etc, etc. Vamos lá. E pelo seu anjo, né, que enviou e notificou a João, a qual testificou da palavra e do testemunho de Jesus, de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. De novo, tempo que acontecer e tempo próximo. Por quê? Porque tudo que acontece no livro de Apocalipse já começa no início da igreja, tá? Vamos seguir. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, ok? João, ele começa se apresentando. Graça e paz seja convosco da parte daquele que era e que há de vir, e os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Irmãos, o que são esses 7 espíritos aí que estão diante do trono de Deus? São 7 espíritos que compõem o caráter de Deus. Amém? Não são 7 indivíduos assim separadinhos, não. São 7 espíritos que compõem o caráter de Deus. Tá bom? Isso é importante a gente saber, tá? Onde está isso, Isaac? Eu já vou mostrar para vocês. E quais são os espíritos, tá? Depois você lê lá com calma. E aqui
Jesus faz o seguinte, ele começa se apresentando primeiro, de novo, ó, como aquele que nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Ok? Aqui Jesus já começa se apresentando como aquele que que nos fez reis e sacerdotes, co-herdeiros com ele. A gente quer entender a preeminência do sacerdócio de Cristo. Tem um livro na Bíblia que é perfeito para entender isso. Livro de Hebreus. Qual versículo, qual capítulo do primeiro versículo ao último? O livro de Hebreus não é tão complicado, irmãos. É um livro tranquilo de se ler. É um livro fácil, mas ele precisa ser lido para ser entendido. Tem gente que lê Hebreus e não entende o livro de Hebreus porque não lê o livro inteiro. Ele lê fragmentos do livro e quem entende o livro inteiro não vai entender. E lá ele é bem claro que aqui Jesus Cristo, João apresenta Cristo como aquele que cumpriu toda a lei, ok? Em si. Qual que é o cerne da lei? Remissão de pecados, ok? Qual que como que os hebreus tinham os pecados remidos? Através de sacrifício. Jesus é apresentado como o sacrifício perfeito. Amém? Ele é apresentado como o sacrifício perfeito, aquele que sacrificou-se a si mesmo, que apresentou o seu sangue por expiação dos nossos pecados, fundador de um novo testamento, amém? E que é aquele que abriu o caminho entre nós e Deus, ok? Então aqui ele já traz um desenho, ok, da figura de Cristo enquanto sacerdote que nos fez sacerdotes também. De novo, onde está isso? Livro de Hebreus. Pode ler lá ele inteiro, vocês vão gostar. Amém? Qualquer dúvida, vocês já sabem. Olha lá, quem são os 7 Espíritos de Deus? Onde está isso, Isaac? Na Bíblia, heresia? Não, não é heresia. Está aqui, ó. Isaías 11:2. Depois você vai ler lá com calma, aí está o versículo, amém? Você pode ler todo o versículo aí com tranquilidade, mas vai lá dar uma estudadinha no capítulo 11 do livro de Isaías, que é muito legal. Seguindo, ok? Do Apocalipse do 1, aliás, capítulo 1, do 7 ao 9. Aqui já aparece a figura de Jesus apresentando-a como aquele que virá. Mas por que ele não apresenta-se primeiro enquanto sacerdote, como Senhor das 7 igrejas e depois como aquele que virá? Porque dentro da estrutura da cronologia bíblica, amém? Da estrutura da cronologia da Bíblia, a figura do Senhor Jesus, ele já é mencionado como aquele que virá para julgar os homens por Enoque, que foi o 7º homem depois de Adão. Isaac, onde está isso? Judas 1,14, eu acho. Está no livro de Judas, capítulo 1. Tá? É um livro antes da Bíblia. Lá está lá. E ele virá, o Senhor Deus virá sobre as nuvens e jogará todo homem ímpio e todo olho verá, etc, etc. Então veja, está seguindo uma cronologia daquilo que foi profetizado. O primeiro profeta escatológico que a gente tem, a primeira citação escatológica que a gente tem na Bíblia é Enoque, que foi o 7º homem depois de Adão. Então, para você ter uma noção como isso está seguindo uma cronologia daquilo que já era bíblico. Ou seja, esse versículo aqui, ele liga, esse versículo 7 aqui, ó, ele já vai ligar com bases que estão lá no livro de Gênesis. Coisas que foram faladas lá em Gênesis muito antes da escritura do livro de Gênesis, para vocês terem uma noção. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aqui está em Isaías 42:11, tá? Que fala a respeito de quem é o Senhor, ok? Da figura do Senhor, o Todo-Poderoso. Aí João fala que ele também é servo, né? Que ele está passando pelas mesmas perseguições que todos os outros, e ele estava na ilha chamada Patmos. Amém? Vamos ver aí onde é que fica a ilha de Patmos? Olha só. A ilha de Patmos fica aqui, ó, bem pertinho da Turquia,
que é onde ficava as 7 igrejas da Ásia. Amém? Aqui nessa região aqui, nós temos todas as 7 igrejas da Ásia, tá? E por que as 7 igrejas da Ásia? Se tem tanta igreja para falar, por que, que a gente tem que falar a respeito dessas 7 igrejas? Vamos ver. Olha só. Vamos ver o versículo 11, tá? 11. E que dizia, ok? Vamos ver o 10 e 11. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi que traz de mim uma grande voz como de trombeta. E que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. De novo, a soberania do Senhor Jesus Cristo sendo apresentada agora como o Senhor da igreja, tá? O Senhor da igreja. E eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês. Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí ele traz todas as igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essas igrejas que estão aqui, elas são igrejas que faziam sim parte de uma estrutura, ok, das igrejas da Ásia, tá? Tinha sim a estrutura delas. Mas a sequência delas, eram igrejas que existiam? Sim, eram igrejas que existiam. Elas estavam lá fisicamente, todas bonitinhas, redondinhas. Só que essa sequência, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, é uma sequência que ela nada mais que só um minutinho, irmãos, ok. Ela é uma sequência que ela demonstra a figura da igreja, ok? A história da igreja, desde quando ela começa com as suas ações até os dias de hoje com as suas ações, tá? A história da igreja começa em Éfeso. Isso aqui é uma alegoria. Lembra lá da linguagem do livro de Apocalipse, amém? Tinha lá a linguagem, ok? Então aqui, ó, é uma linguagem figurada da primeira igreja. Aí vai passando toda a história da igreja pelas figuras dessas igrejas. E ela vai terminar aqui na igreja de Laodiceia, que é a igreja dos nossos tempos. É a igreja dos tempos modernos. Amém? Tá? Então ela vai terminar aqui em Laodiceia. Tá? E nós vamos ver depois as 7 igrejas da Ásia em detalhes. Cada uma numa aula com tranquilidade. Vamos lá. Virei para ver quem falava comigo e vi 7 castiçais de ouro. Importante isso, no meio dos 7 castiçais. No meio dos 7 castiçais. Um semelhante ao Filho do Homem. Amém? E aqui ele tem toda a descrição do Senhor Jesus Cristo. Vestido até os pés, de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E aí ele vem trazendo todas as características, pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha à sua destra 7 estrelas. Amém? Aqui é importante. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era resplandecente como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a última. Irmãos, por que isso aqui é importante? O Senhor Jesus ele vai explicar essas figuras dos castiçais de ouro e das 7 estrelas. Ele mesmo vai falar, não é João que vai explicar. Amém? Amém? Aqui mostra a soberania de Cristo. Por quê? Eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Escreve as coisas que têm visto, e que as são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então veja, é as coisas que estavam acontecendo naquele momento e que iriam acontecer, tá? Iriam acontecer. Então vamos lá, o livro de Apocalipse não é sobre o futuro. Ai, coronavírus, pandemia, nossa, nós estamos tão preocupados. Eu acho que a resposta está no livro de Apocalipse. Eu tenho uma notícia triste para te dar. O livro de Apocalipse não é só das coisas que vão acontecer, é das coisas que já aconteceram, as coisas que estão acontecendo e as coisas que acontecerão. Amém? E tem um detalhe. Muitas dessas estruturas, inclusive históricas, elas estão ligadas ao livro de Daniel. Por que que eu insisto na questão do livro de Daniel? Porque você cruza o livro de Daniel com o livro de Apocalipse. Por quê? Daniel fala das eras da humanidade. Apocalipse fala da igreja. E a igreja está inserida nas eras da humanidade. Não dá para separar uma coisa da outra. É como se aqui. Opa, deixa eu arrumar aqui no vídeo aqui. Cadê eu? Tá longe, peraí. Aqui fosse a igreja. E aqui as eras da humanidade, ok? A igreja está inserida nas eras da humanidade, tá? Na história da humanidade. Então não dá para separar. Por isso que a gente vai precisar ver algumas partes do livro de Daniel também. Amém? Vamos lá. E o Senhor Jesus explica, dentro da sua soberania, quem é ele? Ok? Quem é ele no meio da. Quem que é ele sobre as 7 estrelas? Olha só, o mistério das 7 estrelas que estavam na destra do Senhor. Irmãos, por que estava na destra e não estava na esquerda? Por que estava na direita e por que não estava na esquerda? Porque, veja, tudo no Oriente Médio que é bom, por exemplo, comprimento para se alimentar, para se alimentar, para fazer higiene pessoal, faz com a mão direita. Então tudo que é bom é a mão direita. Para você fazer alguma coisa, por exemplo, você pegar o lixo, para você limpar alguma coisa, lá faz até hoje com a mão esquerda. Com a mão esquerda. Tanto é que o que acontece? O ladrão lá no Oriente Médio, quando ele rouba alguma coisa, eles cortam a mão direita, eles não cortam a mão esquerda. Porque eles acreditam no seguinte: quando você corta a mão direita do cara e não a esquerda, ele vai ter que usar uma mão para coisas limpas e para coisas imundas. Entendeu? Então, por isso que eles cortam a mão esquerda, aliás, perdão, a mão direita, ok? Porque a mesma mão que ele limpa, ele vai ter que colocar a mão na comida, tá? Por isso que tudo está na mão direita. Por isso que a mão direita, a destra, é tão importante na linguagem bíblica. Olha lá, hein? Presta atenção, linguagem da Bíblia. O mistério das 7 estrelas, versículo 20. Que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Olha aí, ó. Por que isso? Porque aqui começa um mistério muito grande do livro de Apocalipse. Qual é o mistério, Isaac? O mistério é o seguinte: as pessoas, à medida que a igreja foi evoluindo, criou-se uma cultura do seguinte, da outorga da responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: o pastor titular de uma igreja, não importa se ela é uma mega igreja ou se ela é uma igreja pequenininha, não importa. Ele precisa ser o pastor da igreja pelo único e simples fato de que é nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É ele que está na destra do Senhor Jesus. Então não adianta, por exemplo, outorgar responsabilidades para outros que são efetivamente
dele. Assim como quem é líder, outorgar para o outro aquilo que é de sua responsabilidade. E isso é muito sério. Porque hoje a gente vê em igrejas, já aconteceu de eu frequentar igrejas, que o pastor trazia um pastor de fora para pregar no domingo, aí tinha o líder do louvor, aí tinha o líder do louvor, aí tinha os presbíteros, que eram os pastores auxiliares, aí no meio do culto, o culto estava rolando, de repente abriu uma portinha, ele aparecia assim na lateral do púlpito, assim, e ficava lá quietinho lá na lateral. Aí no meio, assim, por exemplo, tipo 9 horas da noite, assim, que era a hora mais ou menos dele ir embora, ele abria a portinha de novo, entrava na portinha e desaparecia. E ficava tudo outorgado. Ou seja, o que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? Não existe mal em um pastor passar uma coisa ou outra para o indivíduo fazer. Só que o grande problema é ele transferir 100% da responsabilidade dele para outra pessoa, ok? Que não é o pastor da igreja. Sabe por quê? Porque é o seguinte: quando Jesus requer alguma coisa, ele vai requerer do pastor da igreja. Ele não vai requerer do membro, ele não vai requerer do obreiro somente. Não. O príncipe da igreja. Até porque quando Jesus começa a ditar as 7 cartas da igreja da Ásia, elas são ditadas para o anjo da igreja, que é o pastor. Ah, não, mas eu sou pastor auxiliar, eu sou pastor titular. Aliás, eu sou pastor auxiliar, eu sou formado em teologia, eu não sei o quê, eu sei tudo da Bíblia, sou líder disso, daquilo, outro, de educação, eu sei da Bíblia de capa a capa. Cara, eu não quero falar com você. A minha carta é para o pastor da igreja. Por isso que existe a necessidade de respeito à figura do pastor. Porque da mesma forma que o pastor tem a responsabilidade perante Jesus Cristo, porque é ele que está na mão do Senhor Jesus. Ai, mas eu tenho uma família, eu tenho uma equipe, eu tenho uma galera, eu tenho um organograma muito bem elaborado. Meu amigo, quando nós falamos de Bíblia, quando a gente fala de Bíblia, Bíblia, é pastor e o Senhor Jesus. Nós precisamos ter toda uma estrutura. Só que é o pastor e o Senhor Jesus. É uma responsabilidade muito. Por isso que o seu pastor, ele precisa das suas orações. Entendeu? Ele precisa. Porque ele é o primeiro da linha de frente. Ele é o primeiro que vai ser responsabilizado por qualquer coisa que acontecer na igreja. Ah, eu não concordo com isso. Tudo bem, você não precisa concordar, o que está na Bíblia. Tá? Não sou eu que estou falando. Tá? Não sou eu. Aí se você edita uma Bíblia que você quiser, infelizmente, é assim que funciona, irmãos. Entendeu? Infelizmente, essa é a verdade. O pastor precisa de uma cobertura assim como ele cobre a vida de todos os membros com a unção dele, com a oração dele e com a responsabilidade dele, ele precisa muito ser coberto pelas orações de todos. Amém? E cada igreja tem um castiçal. E aqui um outro ponto interessante. Cada igreja tem uma característica. Cada igreja tem uma característica de pecado ou de negligência. Tá? Pode ser pecado ou negligência, também é um pecado. Cada uma das igrejas tem essa característica. E existe um outro detalhe importante também. Jesus sempre fala: olha, se você não fizer isso, eu virei a ti e farei isso e aquilo outro. Ok? Por quê? Ele tira a característica principal da igreja. E nós vamos ver que de todas essas igrejas, eu acho que tem das 7 igrejas, eu acho que só tem 2 ou 3 igrejas que ainda estão, joinha, joinha. Estão bem e são igrejas até hoje. Estão lá, pelo menos estão lá de pé até hoje. O restante delas foram todas destruídas. Por quê? E tem outra coisa, elas são alegorias daquilo que o Senhor Jesus queria falar. Mas isso nós vamos ver
dentro da história da igreja na próxima aula. Que Deus abençoe você, que você possa entender que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da igreja, ele é o Senhor que cumpriu todas as coisas nele, no sacrifício dele, que você possa entender que ele breve virá e não tardará, que o livro de Apocalipse não começa depois do arrebatamento da igreja, e super importante, as últimas duas coisas. A primeira delas, ore pela sua igreja. E segunda e mais importante de todas, assim, se não, assim, é tão importante quanto todas as outras. Ore pela vida do seu pastor, porque é ele que está na destra do Senhor Jesus. Não adianta filosofia, não adianta teologia, modernidade, etc. É ele que está na mão do Senhor Jesus. É ele que vai responder. E nós precisamos cobrir a vida dos pastores de oração. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite.